O Team-Based Learning, ele tem 4 pilares fundamentais. Os times, eles são estrategicamente formados pelos professores, de acordo com características específicas que serão importantes para o desenvolvimento dos resultados de aprendizagem dentro da disciplina, e eles devem ser permanentes. Tem que haver uma forma de garantir a responsabilidade do estudante, tanto no seu trabalho individual como no trabalho em equipe. O professor deve dar feedback imediato e frequente durante todo o tempo, e as atividades que serão realizadas devem promover a aprendizagem, né, os resultados de aprendizagem e o desenvolvimento das equipes. Por que então utilizar o TBL? Então, essa aqui é uma avaliação, né, nesse trabalho de Bettelman de 1960, que ele mostra a retenção de aprendizagem por meio desses diferentes recursos. Vejam que quando ensinamos uns aos outros, vamos ter uma retenção de aprendizagem de 90%. Aprender executando 75%, grupos de discussão 50%, que é o que o Team-Based Learning traz para o estudante. As etapas. Então, aqui tem alguns horários, né, alguns tempos nessas etapas. Peço que vocês não considerem esses tempos, porque vocês devem considerar exatamente o tempo que vocês vão fazer na sala de aula de vocês. Mas, normalmente, o Team-Based Learning ele vai ter um momento de preparação, uma atividade prévia, uma pré-aula, um flipped, em que você vai encaminhar um material para o estudante para que ele faça um estudo individual. Em sala de aula, para que você veja, né, de alguma forma, então garantindo aquela responsabilidade no estudo individual e equipe, é que você faz esse teste de garantia de resultados, que ele vai ter um momento de um teste individual. Depois, ele é feito novamente isso em equipe. Existe a possibilidade do estudante questionar algumas questões, a gente sempre recomenda que isso seja feito depois da aula e que o estudante tenha que apresentar alguma forma de comprovação, por que ele acha que aquela questão deveria ter uma resposta diferente, e depois o professor fecha essa atividade. Esse teste individual, teste em equipe, a gente utiliza normalmente o sistema de TARI, né? A gente vai colocar aqui no Blackboard para vocês uma orientação de como usar o TARI e um modelo, inclusive, para vocês colocarem as questões de vocês só num Ctrl+C, Ctrl+V do que vocês já têm pronto. Em outro momento, que pode ou não ser no mesmo dia, você vai ter as atividades de aplicação, que são os momentos também de desenvolvimento dos resultados de aprendizagem. Como eles são feitos em equipe, eles também vão desenvolver habilidades no trabalho em equipe, e são momentos de colocar o estudante em ação. Essas equipes, a gente vai misturar as características que vão facilitar a disciplina. Então, pensando nos resultados de aprendizagem, é o professor que decide isso. A diversidade nessas equipes, ela facilita a solução de problemas, melhora a performance da equipe, porque os membros de grupo trazem uma perspectiva diferente, a discussão, portanto, fica mais rica. No começo é mais difícil, depois as equipes vão aceitando isso. O segredo é o início da aula, o início das atividades, em que o professor vai eh, explicar para os estudantes o porquê de adotar esse método. A gente vai separar as panelinhas e é o tempo que vai ajudar a desenvolver a performance da equipe. Por isso que a gente não faz modificações das equipes, as equipes se tornam fixas. E tem que ter muita clareza no processo de avaliação. No segundo pilar, que é a responsabilidade do estudante no trabalho individual em equipe, a gente tem que ter formas para avaliar a preparação individual pré-aula, que é aquele teste de garantia de resultados, avaliar a contribuição para a equipe, então isso a gente usa uma forma de feedback por pares, e também avaliar a qualidade da performance em equipe, que a gente pode observar isso naquelas atividades de aplicação. Essa avaliação por pares, a gente divide a pontuação da equipe, né? Nós vamos explicar isso melhor depois na atividade prática, mas a gente vai ter uma nota em que cada integrante da equipe vai dividir essa nota entre os membros e vai dizer situações que apreciou sobre o trabalho de colega, coisas que gostaria de solicitar, e vai avaliar todos os membros. A devolutiva é feita pelo professor aos estudantes e de forma anônima. Então, cada estudante tem uma ideia do que está acontecendo, né, o que os colegas pensam a respeito dele, e ele tem a possibilidade de melhorar ao longo do processo, porque isso não é uma avaliação única.
A gente vai conversar melhor isso, eh, na situação prática. Esse feedback imediato e frequente, ele favorece tanto a aprendizagem quanto a retenção e ele tem um impacto direto no desenvolvimento das equipes. Ele é feito durante todas as atividades, né, o teste de garantia de resultado, no momento da resposta simultânea e após cada atividade que é feita pelos estudantes e esse momento de feedback é feito sempre pelo professor. Então, nessa hora, é hora de organizar, né, de tirar alguns conceitos que talvez tenham sido compreendidos de forma inadequada. As atividades de aplicação, que elas devem desenvolver o trabalho em equipe e também os resultados de aprendizagem, ela segue essa regra dos 5 S's. Então, ela sempre vai ter ser um problema significativo, é o mesmo problema para todas as equipes, em que eles têm que fazer uma escolha específica e, de forma simultânea, eles vão apresentar as suas respostas. Né? Para organizar essas atividades de aplicação, a gente faz um backward design em que a gente pensa o que, que a gente quer que o estudante esteja apto a fazer ao final da disciplina, o que o meu estudante deveria saber para fazer isso, como que eu facilito a aprendizagem do meu estudante, como eu vou avaliar a aprendizagem. E assim a gente vai desenvolvendo cada uma das atividades de aplicação. Os formatos são os mais variáveis, o mais simples de fazer é a criação de um pequeno cenário, que seria um pequeno cenário de problematização, em que o estudante vai ter que fazer uma escolha, né, com uma questão de múltipla escolha. Mas você também pode fazer um PBL, um estudo de caso, como uma atividade de aplicação, não há problema nenhum você mesclar, né, os 2 métodos. Existe, um outro formato que é uma classificação, que você coloca alguma situação em que o estudante vai classificar algo, então pode ter ali folhas para colocar num cartaz ou da forma como o professor preferir. O pinpointing, que ele vai apontar um local numa imagem para classificar, e existe o gallery walk, que depois de fazer algum cartaz ou desenvolver algum tipo de trabalho em equipe em que saia, né, algum tipo de produto, haja um momento para que os estudantes vejam o que foi produzido pelos outros colegas, e isso é feito levantado mesmo, sai, vai ver o trabalho dos colegas e pode ou não ter uma rubrica para apoiar esse momento.